Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, porque eu também estou bem, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos sustentou, né? Até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós e vai continuar cuidando. Então, gente, hoje eu vim aqui falar para vocês, eu tô aqui com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, e eu vim falar para vocês sobre um assunto que é de extrema importância, principalmente para as mães, que é o poder da mãe que ora. Muitas mulheres, muitas mães hoje em dia estão desgostosas diante das situações em que os filhos se encontram. Muitas vezes os filhos estão nas drogas, estão nas bebidas, estão na prostituição. Filhos que muitas vezes estão mal criados, mal educados, e você não consegue entender por que isso está acontecendo aí na sua casa. Uma rebeldia muito grande e você não sabe como lidar com essa situação. Hoje eu vim dar uma direção para vocês. Mas antes, eu quero pedir para vocês deixar aqui o meu like, se inscrever nesse canal, você que não é inscrito, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, certo? Bom, muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que tudo isso acontece. Um dos fatores primordial nisso tudo é o afastamento da presença de Deus. Quando os nossos filhos estão alicerçados na presença do Senhor, são praticantes da palavra do Senhor, são filhos que muitas vezes frequentam igrejas, outros não frequentam igrejas. Esses filhos acabam sendo mais fácil de você conseguir lidar com eles, quando eles são alicerçados na palavra de Deus, certo? Quando ele é conhecedor da palavra. Mas quando ele não é conhecedor da palavra, ele fica à mercê do inimigo. Não que filhos de quem conhece a palavra do Senhor, que leva os filhos na igreja e tudo mais, não fica também ali, né? O mal, vou dizer o mal, tá, gente? Tentando contra a vida deles. A todo momento, porque existe o quê? Uma guerra espiritual muito grande em cima dos nossos filhos, para poder desviar eles do caminho de Deus. Muitas vezes você vai até falar para mim, mas Simone, eu não sou cristã, eu não frequento igreja, ou até sou cristã, mas eu não frequento nenhuma igreja. Esse é um dos primeiros passos que você deve tomar na sua vida. Procurar frequentar alguma igreja, a casa de Deus, porque é onde você vai encontrar mais suporte para poder continuar na sua vida e vai ter direcionamento em cima da palavra do Senhor naquilo que você deve de fazer ou não, certo? O inimigo, gente, ele trabalha 24 horas por dia na mente de cada um de nós, na vida de cada um de nós, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. Como que a gente consegue combater essa batalha, né? Como que você consegue combater essa batalha? Através da oração. Através da oração, através do joelho no chão. Por quê? Quando você clama ao Senhor, quando você fala com Deus, Deus ouve. A oração de uma mãe, não existe nada mais poderoso nesse mundo. Eu ouvi um relato, porque
eu sempre estou na internet, sempre vendo Instagram, pesquisando, enfim. E eu vi um relato de uma mãe de santo, muito famosa, certo? Na qual ela mesma disse, a oração de uma mãe, ela vale muito mais do que até mesmo 10 pais de santo, no caso, na religião dela, pedindo e intercedendo por aquele filho, né? Então, veja bem, e a mesma coisa na igreja católica como na igreja evangélica. A oração de uma mãe, ela é muito mais forte do que a oração de um padre, do que a oração do sacerdote, do que a oração de um bispo, do que a oração de um pastor, do que a oração de uma obreira, do que a oração de qualquer outra pessoa. E muitas vezes a mãe, diante de tantas tribulações, de tantas coisas ruins que acontecem, ela acha, meu filho não tem mais jeito. Ah, estou cansada de falar com ele, Senhor. Ele não me obedece. Ele é assim, é assado, entendeu? Eu entendo o seu lugar. Eu entendo a sua posição. Mas veja bem, você é um canal que liga diretamente a Deus. Você é um ser que liga diretamente a Deus. Você é ligada a Deus 24 horas por dia. Então, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento que você dobrar o seu joelho ou até mesmo falar com Deus e clamar pelo seu filho, orar pelo seu filho, interceder pelo seu filho em oração, Deus ele vai agir. Deus ele vai agir. Mas é importante que você entenda que existe uma guerra espiritual e que precisa ser quebrado esse mal. Que você precisa buscar força, né, para poder quebrar esse mal, certo? Porque você tem um poder muito grande, que quando você ora, repreendendo todo o mal na vida do seu filho, quando você ora repreendendo, quando você fala seja queimado, seja amarrado todo o mal na vida do meu filho, e você entrega o seu filho para Jesus, fala, Senhor, eu entrego meu filho para ti. Eu entrego meu filho para o Senhor, para que o Senhor tome conta dele daqui em diante. Deus, afasta, a mãe que tem esse poder dessa oração, aliás, que todas nós temos, a mãe que faz essa oração, gente, eu digo por mim mesma. Teve uma época que a minha filha do meio, ela era adolescente e ela tinha umas más amizades, sabe? Umas meninas que vinham em casa, que elas eram hiper assanhadinhas. E tinha os meninos também que eram da pá virada, né? Vamos dizer assim. E minha filha começou a andar com essas meninas, começou a frequentar a casa delas e ia, e não sei o que, não sei o que. E para minha filha só existia essas meninas, sabe? Só existia esses meninos. E era uma luta espiritual tão grande, porque a gente falava com ela, ela retrucava, falava com ela, ela retrucava. Aí eu comecei na igreja, na época eu estava na Universal, e eu comecei a orar, a clamar, a pedir para o Senhor que afastasse aquelas amizades da minha filha, que arrancasse aquelas meninas do caminho dela. E eu comecei a pedir, gente, comecei a orar, comecei a interceder, comecei a clamar ao Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? Essas meninas sumiram, mudaram até de bairro. Hoje em dia, minha filha nem sabe por onde andam essas meninas. Mas foi uma luta. Foi uma luta, mas eu venci, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu repreendia, todo dia eu falava, tá repreendido esse mal na vida da minha filha. Eu não aceito isso. Senhor, coloque as tuas mãos, faz esse mal cair por terra, meu Pai, que seja amarrado, que seja acorrentado. Queima, Jesus. Todo dia, gente, todo dia eu orava, eu pedia e Deus, Ele me ouviu. Tanto que Ele me levou para bem longe, sabe? E aí eu começava a fazer isso direto, tanto com o meu filho, porque eu tinha um medo, mas um medo que vocês não têm noção, que o meu filho se desviasse do caminho que eu tinha ensinado para ele, que era o caminho de Deus, certo? Hoje meu filho não frequenta a igreja, certo? Ele não é frequentador da igreja, mas ele teve uma base, sabe? Ele teve uma base onde ele foi ensinado o caminho do Senhor, tanto por mim, como pelo pai dele, como pela minha mãe, certo? Sempre nós mostramos o bom caminho. Os meus filhos sempre seguiram o bom caminho. Eu, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, nenhum dos meus filhos nunca me deram nenhum tipo de trabalho. Nunca. Minha filha acabou indo morar com um rapaz, engravidou, teve o meu neto. Ainda morando com esse rapaz, o relacionamento acabou não dando certo, ela se separou desse moço, conheceu o meu genro, que hoje ela mora com ele, né? É casada com ele, que ele assumiu a minha filha com o filho dela. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, porque o Senhor trabalhou perfeitamente na vida dos meus filhos, certo? Então, assim, gente, eu sempre orei, eu sempre busquei, eu sempre falei, Senhor, eu entrego meus filhos nas suas mãos. Senhor, eu entrego meus filhos nas suas mãos, sabe? E sempre falava para Deus, sempre falava com Deus, afasta, Pai, afasta as más amizades. Tire eles do mau caminho, Senhor. Tirem eles do mau caminho. Não permita que meus filhos entrem no mau caminho. E eu sempre orei dessa forma. Então, gente, quando a gente busca, a gente ora, o Senhor coloca as mãos, o Senhor abençoa, certo? Aí aqui a palavra do Senhor diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com as suas mãos. Está em Salmo 37, versículo 24. Tá? Então aqui Deus está dizendo assim: ainda que o seu filho caia, ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com as suas mãos. Porque você vai estar entregando ele nas mãos do Senhor. O Senhor vai tomar conta dele a partir de agora. Sabe, você tem que confiar, acreditar que Deus, ele vai tomar conta do seu filho. Ele vai tirar seu filho das drogas. Ele vai tirar ele da má companhia. Ele vai agir sobre o seu filho, que de repente tem um nervosismo, sobre o seu filho, ele vai agir. Mas para que isso aconteça, mãe, é necessário que você esteja alicerçada na presença de Deus. É necessário que você busque a presença de Deus para a sua vida e para a vida da sua família, certo? Porque na própria palavra de Deus, eu acho que é em Efésios, bom, não está aqui agora. Se eu não me engano, é em Efésios. Deixa eu ver. Bom, não vou achar. Com certeza não vou achar. Mas enfim, que eu não sei decorar. Não pego assim pra ficar de decoreba a Bíblia não, tá? Mas a própria palavra diz: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola põe tudo a perder, certo? Está escrito em Efésios. Se eu não me engano, é em Efésios 5. Então, veja bem, se não for, vocês podem até estar me corrigindo, tá, gente? Mas, independente disso, nós sabemos essa passagem, e essa passagem é muito clara, né, na nossa vida,
tem que estar super clara na nossa vida e na nossa mente. A mulher sábia edifica a casa e a tola põe tudo a perder. Quem é a mulher sábia? A mulher sábia é aquela que ora, aquela que clama, aquela que apresenta a tua casa, a tua família na presença do Senhor, no altar do Senhor, certo? Esta é a mulher sábia, tá? Quem é a mulher tola? A mulher tola é aquela que não tá nem aí, que já desistiu de tudo, que não quer mais nem saber, que lavou as mãos, certo? E entregou na mão do inimigo, o inimigo que faça o que quiser com a família, com o filho, com o marido e tudo mais. Essa é a mulher tola. Então veja bem, se a gente tem aonde buscar o alicerce da nossa família, onde nós temos aonde buscar a salvação da nossa família, então vamos buscar, vamos clamar, vamos edificar o nome do Senhor e trazer Deus para o seio da nossa família. Hoje a gente vê quantas coisas, é casamento destruído, é filhos que estão perdidos, é você mesmo que muitas vezes está aí doente. Tudo isso é um trabalhar de quem? É um trabalhar de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele quer roubar os seus sonhos, destruir a sua família e acabar com você. Simples assim, certo? Agora, você buscando na presença de Deus, ele não vai ter poder para isso. Ele não vai ter poder de acabar com a sua família. Ele não vai ter poder de destruir os seus sonhos. Ele não vai ter poder de destruir o seu casamento. Mas você tem que buscar a presença de Deus. Hoje a gente vê, é tanta gente sofrendo. Tanta gente. As pessoas não querem mais saber de Deus. A gente olha para o mundo, a gente fala, meu Deus, a gente que conhece a palavra do Senhor, tem hora que a gente para diante de tantas situações, de tantas coisas que acontecem, que a gente vê nos noticiários, que eu mesma falo assim, Senhor, eu quero subir. Senhor, volta logo. Deus, faz alguma coisa. Porque, gente, a coisa está cada vez pior. E as pessoas não querem mais saber do Senhor. Não querem mais buscar a presença de Deus. Certo? Hoje as pessoas estão distantes, cada vez se distanciando mais. Ah, eu não sinto vontade de ir na igreja. Tá, você não sente vontade de ir na igreja, mas você sente vontade de assistir um Netflix, como que chama esse negócio aí que fala? Que fica assistindo série, né? 500 mil vezes as séries aí que vocês ficam assistindo. Eu não assisto televisão, gente, tá? Nada contra quem assiste, nada contra, mas você perde um tempo tão grande, aonde você pode pegar esse tempo, certo? E buscar, interceder, orar, clamar na presença do Senhor, buscar ter uma aliança com o Senhor, ir a uma igreja, participar de um culto, muitas vezes, que nem na Universal, os cultos, as reuniões é 1 hora. 1 hora apenas, você vai, você recebe a palavra, o direcionamento do Senhor. Ah, porque a Universal rouba, porque não sei o que, tem um monte de gente que fala tanta, sabe, porcaria, mas não vê o conteúdo do que aquilo que é ensinado para cada um de nós. Sabe, que é em cima do quê? É em cima da palavra de Deus. É através de jejum, através de oração, é tanto discernimento, é tanta direção que você recebe para você poder viver melhor, certo? E não só a Universal, tantas outras igrejas também. Eu estou falando da Universal porque hoje eu estou na Universal. Mas você pode procurar onde você quiser. Você é livre para você procurar a presença de Deus onde você quiser. Mas o importante é você entender que sem Ele, você não consegue chegar em lugar nenhum. Sem a presença de Deus, você não consegue chegar em lugar nenhum, certo? Então, a importância de você estar numa igreja, ali você vai receber a direção.
ali você vai receber a direção e vai poder dar direção para os seus filhos. E quando você faz isso já deles pequenininho, é muito mais fácil, porque tudo aquilo que é ensinado, a nossa mente, mostrar uma coisa para vocês, que isso é algo que eu aprendi, certo? Nos cursos de terapeutas, tá? A nossa mente, ela faz o processar, tá? O processar dos 2 anos, quando a gente começa a entender as coisas, quando a criança começa a entender, dos 2 anos de idade até os 7 anos de idade. Então, tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que a criança vê, tudo aquilo que a criança vive, fica registrado na mente dela. Fica registrado na mente. Então, veja bem, se você ensinar para o teu filho o caminho de Deus, dos 2 anos até os 7 anos de idade, vai ficar na mente. Ele vai saber o que é certo, o que é errado. Ele vai saber que existe um Deus. Ele vai saber que ele pode confiar em Deus, que Deus vai ajudar ele pro resto da vida dele. Você entendeu? Então, gente, é muito importante você ensinar já desde pequenininhos, vocês que têm mamães, filhinhos aí pequenos. Mas para quem tem os filhos grandes, é você começar a fazer a sua parte. Fazer as suas orações, as suas intercessões, você fazer o seu clamor, fazer o seu jejum, certo? Você buscar a presença de Deus. Ai, Simone, eu não sinto vontade. Pede força para Deus. Ai, Simone, eu não sinto vontade. Gente, eu falo para vocês, tem dia que eu tô sem vontade nenhuma de fazer absolutamente nada, certo? Tem dia que eu não tenho ânimo, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de clamar, não tenho vontade de dobrar meu joelho. Tem dia que eu falo, Senhor, como? Ai, Pai, eu preciso jejuar. Eu falo, Senhor, eu preciso jejuar. Deus, me dá força. Gente, eu peço força para Deus até para limpar minha casa. É assim que eu tô agora. Eu falo, Senhor, me dá força para dobrar essas roupas que eu tenho que dobrar e guardar. Senhor, me dá força de limpar minha casa. Senhor, me dá força para levantar dessa cama para trabalhar. Senhor, me ajuda. Porque, gente, é uma luta. É uma luta. É uma luta constante. E a gente tem que estar onde? Alicerçada na presença de Deus. E quando eu faço isso, gente, eu falo para vocês, eu limpo a minha casa, eu limpo a casa da minha mãe, eu arrumo lá, que nem esses dias não, tá? Porque eu fiz aí eu até falei para vocês, né? Eu fiz um vídeo mostrando como estava a minha casa naquela semana que eu estava tendo uma pequena crise depressivas, né, devido a alguns problemas aqui na minha casa, e eu não estava encontrando mais força para limpar minha casa, cuidar da minha casa, deixar minha casa em ordem, deixar minha casa limpa. Mas eu vou ver se eu consigo ainda essa semana, tá? Gravar o vídeo para vocês, para mostrar como está a minha casa agora. Precisa ainda muito mais coisas, muito mais, certo? Mas a gente está fazendo gradativamente. Mas o mais importante é deixar a casa limpa, deixar a casa em ordem, deixar a casa perfumada, deixar a casa arrumada, certo? Isso é o mais importante. As outras coisas Deus vai acrescentando, né? As outras coisas Deus vai fazendo. Mas a gente sabe, a gente buscar a presença de Deus, falar, Senhor, me ajuda hoje no meu trabalho, né? Vai ficar para um outro vídeo isso, tá, gente? Mas é um exemplo de você buscar o fortalecimento na presença do Senhor. Então, já ficou longo esse vídeo, né? Já ficou muito longo esse vídeo, mas fica aí, para as mães que não desistam de lutar pelos seus filhos, tá? E amanhã eu vou trazer um relato de uma mãe que orou pela sua filha e a sua filha foi liberta. E é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Que agora, ó,
8 horas da noite, eu ainda estou na casa da minha mãe e agora eu vou para minha casa cuidar da minha casa, fazer janta e tudo mais. E é isso, amores, assim é a minha vida. Um beijo, fiquem com Deus.